Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos mais uma aula de revisão do capítulo de prova da P2, que vem falando sobre o mundo feudal. Então, pegue o seu livro de história, eu gostaria que você abrisse lá no capítulo 2, por favor. Página 23, isso mesmo, Sociedade e Cultura Feudal. Muito bem, vamos lá. Você consegue ver o slide aqui? Isso daqui é um feudo, isso mesmo, é um feudo. Se você olhar aí na sua página 23, na sua página 24, nós temos aqui uma descrição do que é um feudo. Acompanhe e grife, se você não grifou em aula, grife agora que eu vou ler para você. Feudo é uma porção de terra, principalmente, como uma fazenda, cujo proprietário era chamado de senhor feudal. Nesse sistema, a origem do poder está diretamente ligada à posse da terra. Quanto mais terra alguém possuía, maior é o seu poder. Então, o feudo é a terra e tudo que tem sobre ela. Olha só, os campos, o castelo, a floresta, as pequenas casas, os pequenos edifícios, o moinho, a capela, e outros edifícios que tinham ali. Então, tudo que vai estar sobre essa terra, ele tem um dono. O dono é o senhor feudal. Então, o dono desse conjunto de bens que é a terra e o que tem em cima é o feudo, tá? Então, neste período da história, ser rico significa ter terras. Isso é muito importante. Quando a gente fala de período feudal, eu tenho certeza que você vai se lembrar de desenhos que você assistiu e que retratam esse período. Muito interessante, né? Quando eu era criança, eu assisti muitos desenhos. Eu tenho certeza que você já assistiu desenhos que tinham um castelo. Olha aqui, que desenho é esse? Muito bem. Branca de Neve. Tem castelo? Tem um castelo. Tem um rei, tem uma rainha. Olha só, é o contexto feudal. Aquela menininha com cabelão, como é o nome? Enrolados, né? O nome desse desenho aqui. Também se passa dentro de um contexto medieval. Shrek também está dentro desse contexto medieval. Cinderela também. Então nós temos muitas referências. Esse é um período muito importante da sociedade. Um período bem longo, ele começa lá no século V e vai até o século XV. São 10 séculos de história muito importante, que deu muitas contribuições, nos ensinam muitas coisas, por isso nós estudamos o período feudal. Muito importante. Mas vamos prosseguir um pouquinho aí. Vamos lá. Quando começa o período feudal? Olha só. Com a queda da antiga sociedade romana, do antigo Império Romano. Quando o Império Romano cai, ele cai porque os povos bárbaros invadem o Império Romano e colocam abaixo aquela ordem, aquela cultura romana, grego-romana. E aí começa o domínio desses povos bárbaros, que tinham uma cultura totalmente diferente. Então aí vai começar o período medieval. Então, olha, então é com o fim do período o Império Romano, século V. Surge na Europa um novo modo de organização política, administrativa e econômica construído pelos reis bárbaros. Esse modelo econômico marcou a Idade Média chamada de feudalismo. E esse capítulo, né, nós estudamos justamente o feudalismo praticado na Europa Ocidental. Existiu o feudalismo na Ásia, existiu o feudalismo em outras regiões do planeta, existiu, mas nós vamos estudar
na Europa Ocidental, tá? Que é muito importante e que faz parte da nossa cultura, porque nós fomos colonizados por povos do Ocidente, por isso que nós estudamos o feudalismo ocidental para entender um pouco mais de quem somos. Então a gente volta lá para o passado, tá? Então acabou o Império Romano, quem vai comandar agora são os bárbaros. E quando nós estudamos os bárbaros lá no ano passado, nós vimos que se os romanos tinham uma política centralizada numa pessoa só, com o governo desses povos bárbaros, não vai haver mais centralização do poder. Pelo contrário, vai haver uma descentralização do poder. Por quê? Porque é a cultura desses povos bárbaros. Entenderam? Mudança de cultura. Vamos lá. Olha que elmo lindo. O elmo é uma proteção de rosto que os bárbaros guerreiros usavam, né? Essa aqui é um elmo que foi encontrado lá na Europa. Ele é mais ou menos do ano 620. Todo em metal, com tiras de cor. É uma réplica, né? Lindo, maravilhoso. Mostra aí uma das características desses povos, que é a combatividade, né? A guerra. A guerra principalmente para preservar o que se tem. Quem tem terra vai precisar defender as suas terras. Então, a arte da guerra é necessário para esses povos do passado. Então, vamos lá. Eu tenho uma reta aqui muito importante. Olha só, essa é a reta que nós já estudamos uma parte, que nós vamos estudar, que nós estudamos nesse bimestre. Olha só. Antiguidade. Se você que também quiser olhar aqui essa reta na página 24 e 25, é a mesma coisa, ó, tá vendo? Essa reta, só que a do livro tem imagens e a minha tá um pouco mais simplificada. Então, nós primeiro temos a antiguidade. Que é a antiguidade? Aquele período antigo, com aqueles povos que nós estudamos no sexto ano. Os cretenses, os gregos, os romanos, os fenícios, os persas. Você se lembra? Os egípcios, os babilônicos, lembra? Antiguidade. A antiguidade, ela acaba aqui com o período medieval, você entende? Ele é um marco histórico que divide o tempo. Os historiadores perceberam que esse é um momento muito importante e escolheram esse momento como um marco para encerrar a antiguidade e começar um novo período, que é a Idade Média. E a Idade Média, tá vendo? O século V até o século XV. A Idade Média, como foram 10 séculos, são 10 séculos complicados, com períodos diferentes. Então, eles vão dividir a Idade Média em 3 momentos. Idade Alta, período mais forte da Idade Média. Idade Média Central, onde já existe uma estabilidade da cultura, da economia. E um declínio deste período, onde começa a haver um novo processo de mudança, porque assim, a humanidade muda de tempos em tempos, ela muda a sua forma de pensar, de ver o mundo, sua forma de julgar. É assim mesmo, não é? Olha só. Então, eles percebem que vai enfraquecendo esse período feudal, então eles chamam de Baixa Idade Média, prevendo que algo aconteceria e aconteceu realmente, que vai acabar com isso. Então, a Baixa Idade Média. Nesta V2, nós estudamos e estamos revisando a Alta Idade Média, o seu início, a parte mais forte da Idade Média, certo? Então vamos caminhar um pouquinho mais aí para frente. Vamos falar um pouquinho dos castelos. Os castelos eram uma arquitetura muito especial. Tinha muitos quartos, muros altos, portões imensos, muitas vezes cercados por lago. Aqui
Na imagem, tá vendo? Tá cercado por lago. Nesta foto aqui, o lago não tá em volta, tá um pouquinho aqui atrás. Por que eles colocavam esses lagos? Para proteger quem estava aqui dentro. Quem morava aqui dentro? Isso mesmo, o senhor feudal. Mas não somente ele, porque é uma construção enorme, não é? Morava com ele. A família dele toda. Todos os irmãos, pais, filhos, os parentes mais próximos, e eram famílias muito grandes, além de outras pessoas. Então, quem morava aqui eram pessoas muito importantes, por isso a necessidade de ser uma construção fortificada, protegida. O lago é mais uma barreira para que ele seja invadido, porque você lembra que eu já falei? Esse é um período onde existe luta por terras, porque terra é poder, muito poder. Então, era preciso uma estrutura como essa proteger alguém tão importante. Ah, os camponeses? Não, os camponeses não moravam aqui. Os camponeses moravam no entorno, em casas muito menores e muito mais precárias. É isso mesmo. Então vamos lá, vamos prosseguir um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho como essa sociedade está organizada. Essa é uma sociedade bem simplificada. Perto de outros que a gente conheceu o ano passado, muito simplificado, não é? Olha só, são 3 classes sociais. O senhor feudal, que é a nobreza, faz parte da nobreza, né? Porque o senhor feudal está no topo e junto com ele toda a família. E eles são considerados nobres, certo? E a gente chama também de belatores. Por quê? Porque eles lutam, a função desses nobres é lutar para defender as suas terras. Muito importante. Mas ele não defendia suas terras. Eles defendiam tudo que estavam sobre essas terras. Então eles vão defender as terras, o castelo, eles vão defender os camponeses, as casas dos camponeses. Quem representa a igreja, é função deles defender, lutar e defender. Muito importante entender a função de cada um desses grupos sociais. Abaixo dele vem o clero. Quem é o clero? O clero são os religiosos. Tinham religiosos com cargos muito importantes e tinham religiosos com cargos mais simples. Você entendeu? Exemplo. Dentro da igreja existe o papa, os bispos, os arcebispos e lá na base aqueles padres paroquianos que ficam nas igrejas, nos bairros. Este é o cargo mais simples. Então, dentro da igreja existiam esses cargos, tá? Então aqui é o clero. Alto clero e baixo clero, tá? Cargos mais simples, baixo clero. Eles também eram chamados de oratores. Oratores? Aqueles que oram. Eles têm uma função. Qual é a função deles? Fazer a ligação entre Deus e os nobres e fazer a ligação entre Deus e os camponeses ou servos. Exatamente. Numa sociedade antiga, eles seriam chamados de sacerdotes, isso mesmo. Eles oram por todos. Se os nobres protegem todos, o clero protege todos. Isso mesmo. E esse grupo é um grupo muito importante. Sabe por quê? Porque ele tem uma influência muito grande sobre o modo de pensar da nobreza e o modo de pensar dos camponeses. Exatamente. Eles têm outro poder, além da influência. Eles têm um monopólio cultural. São eles que detêm o conhecimento. Exatamente. São eles que dominam a arte de ler e escrever. E eles dividem esse conhecimento só com alguns. Camponeses, pro? Não.
Se eles tiverem que dividir o conhecimento, vai ser com os nobres, tá? Então, conhecimento é poder, e eles têm esse poder. Eles que vão controlar o conhecimento. A terceira classe social são os camponeses. Você vai ver em algum texto também, eles chamam de servos. Por quê? Porque esse grupo aqui são os que trabalham, são os que fazem o trabalho pesado. Quais, pro? Eles plantam, eles cuidam dos animais, eles colhem, são eles que fazem a manutenção do castelo e dos edifícios que fazem parte do feudo. Que edifício? A capela, o forno, o moinho, qualquer tipo de edifício que pertence ao senhor feudal. São eles que vão fazer a manutenção. A vida deles era bem difícil. Por exemplo, outra coisa que eles faziam é muito interessante, que nós já vimos dentro do capítulo. Eles faziam as roupas, as armas. Por que eles? Porque é função dos nobres lutar. A função deles é prover todo o necessário para a sobrevivência dos nobres, do clero e a deles. Pois é. Eles trabalham por todos. O senhor feudal luta por todos. E o clero ora por todos. Então é uma sociedade assim muito fechadinha. Não existe possibilidade de mudança. Por isso a gente chama essa sociedade de estamental. O que é estamental? Estática. Não muda. Tá paradinha, tá fixa no mesmo lugar, exatamente. Então a gente costuma dizer que quem nasce nobre morre nobre. Quem nasce servo morre servo. Mas de onde vinha o clero? De onde você acha que vinha o clero? Você acha que um camponês se tornaria alguém do clero? Não. Isso mesmo que você falou. O clero era formado pelos nobres. Exatamente. Os camponeses não iam ter acesso a essa classe social. É uma sociedade bem difícil. Hoje, na nossa sociedade, se você estuda, se você se dedica, você tem condições de mudar de classe social. Tem gente que muda de classe social de outras formas. Umas jogam na loteria, outros se apropriam do que não é do que é do outro, né? E aí vai subindo de maneira errada, mas acabam mudando, né, de classe social. Prefiro aqueles que estudam, que se dedicam, que trabalham duro, trabalham sério e vai mudando de classe social. Mas aqui, nasceu nobre vai se morrer nobre, nasceu servo vai morrer servo. Uma sociedade bem diferente da nossa, bem difícil, não é? Vamos prosseguir mais aí um slide. Existia uma possibilidade muito remota, digamos de 1% de um servo deixar de ser servo. Imagine que eu sou o senhor feudal. Lembra que eu dei esse exemplo na sala de aula? Eu era o senhor feudal e cada cadeira, cada mesinha onde você ocupava um lugar, eu era o senhor feudal e você lá na sua mesinha era o meu servo. Digamos que existia um servo muito fiel, muito bondoso, que caiu nas graças do senhor feudal. Esse senhor feudal, ele poderia dar um pedaço de terra para esse servo? Podia. Era comum isso acontecer? Não. Geralmente, esse senhor feudal, se ele quisesse dar alguma coisa para alguém, ele ia dar para algum familiar da nobreza. Era muito comum acontecer isso. Mas vamos considerar essa possibilidade. Então, o que acontecia? Esse servo, essa pessoa recebia
essa terra. Ele deixava de ser servo para ser vassalo. A partir do momento que essa pessoa recebia um pedaço de terra do senhor feudal, ela passava a ser vassalo. Se esse senhor feudal dava para alguém da família dele, um nobre, esse nobre também se tornaria vassalo. Independente se fosse nobre ou se fosse um servo, qualquer um dos dois recebia um pedaço de terra, passava a ser vassalo. E o senhor feudal, aquele que dava, se tornava o sucerano. Essa é uma relação que nós temos aí no livro, que nós grifamos em sala de aula, que ficou conhecida como aí, se você virar a página 27 aí, você vai ver aqui que é uma relação de sucerania e vassalagem. Ou então uma relação feudo-vassálica. Aí eu vou dar uma lidinha aqui só para você ver melhor. Vassalagem e sucerania formavam um sistema socioeconômico da Idade Média entre o vassalo e o seu sucerano. Nesta relação de reciprocidade, o vassalo recebia terra, objetos materiais ou até mesmo um castelo do seu sucerano. Não precisa ser sua terra, podia ser algum outro bem. Em troca, o vassalo oferecia fidelidade absoluta ao seu sucerano. Fidelidade militar, exatamente. Então, eu daria para você um pedaço de terra. Você, independente se você é um servo ou você é um nobre, eu te dou um pedaço de terra. Aí, qual fim? Eu me torno sucerano, você é vassalo. Qual é a sua obrigação comigo? Me defender militarmente toda vez que eu te convocar. Exatamente. Se eu fosse atacado, eu ia solicitar a sua ajuda na minha defesa. Você ia me ajudar militarmente. Então, quanto mais vassalo eu tivesse, maior seria o exército que eu teria a meu favor se eu fosse atacado ou se eu quisesse atacar e tomar as terras de alguém. Entendeu? Então, o sucerano era alguém muito poderoso. Você ia ter uma dívida eterna comigo. Se você morrer e deixar filhos, esses filhos que vão herdar as suas terras também vão ter que manter essa fidelidade eterna comigo. É assim mesmo. Não acaba. E se eu morresse? O sucerano morre, os bens ficam para o filho? Fica. O filho passa a ser o sucerano. E a sua fidelidade com esse sucerano também continua. É uma fidelidade eterna. Com o sucerano ou aquele que procede do sucerano. Com o vassalo ou aquele que procede do vassalo. Uma coisa muito amarradinha para que houvesse vantagens para um e houvesse vantagens para outro. Esse é o mundo medieval. Vamos prosseguir um pouquinho mais. Muita gente gosta de filmes assim do período medieval, né? Quando fala filme de princesas, meninos já ficam todas felizes, né? Pois é. Será que você gostaria de viver nesse período? A gente já falou isso em sala de aula, né? Só se fosse para ser princesa, não é? Ia ser ótima ser da nobreza. Porque olha, eu vou falar para você, hein? Ser servo não ia dar não, hein? Você ia querer ser servo? É, porque não tinha muita coisa para um servo. A vida não era boa para um servo, a vida era muito difícil. Quase não sobrava para trocar, né? Porque a questão aqui não é venda. O sistema feudal ele é baseado numa economia de subsistência, você se lembra? Eles plantavam e colhiam e produziam os produtos manufaturados para atender a necessidade daquele feudo. Ninguém, hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia as pessoas produzem para vender, que é o que interessa é o dinheiro, certo? Lá não, lá era diferente. Lá eles produziam para atender as próprias necessidades e só. Se sobrasse alguma coisa, aí eles trocavam com outros feudos. Do contrário, era sobreviver com o que produzia exatamente. Então a gente chama isso de economia de subsistência, nunca se esqueça. Isso é uma característica econômica do sistema feudal, tá? Então, o sistema feudal, ele
estava dividido, todo esse feudo estava dividido em 3 partes. O manso senhorial. O que era o manso senhorial? Olha lá. Representava cerca de 1/3 da área total, e nela os servos e vilões trabalhavam alguns dias por semana. Toda a produção obtida nesta parte da propriedade pertencia ao senhor feudal. Então, o que pertencia ao manso senhorial? O castelo, os edifícios como fornos, como moinhos, algumas áreas de terra para plantio também ia ser dele. Então, quem trabalhava aqui nesse manso senhorial, dentro do castelo, ou nas terras cultiváveis, ou nesses edifícios, nos fornos, nos moinhos, trabalhava de graça. Trabalhava de graça, exatamente. Não ficava com nada. Era tudo para o senhor feudal. Mas também tinha o manso servil. O que é o manso servil? O senhor feudal ele tinha suas terras. E aí ele destinava uma parte das terras para uma família trabalhar. E essa família trabalhava. E o que ela produzia nesse manso servil, porque era dos servos, ficava a cuidados dos servos, eram os servos que cuidavam, era a responsabilidade deles colocar esse manso servil para produzir, porque metade disso ia ser do senhor feudal. Metade do servo e metade do senhor feudal. Então, o manso servil eram áreas destinadas ao usufruto dos servos. Parte do que era produzido ali era entregue como pagamento ao senhor feudal. Exatamente. E tinha as terras, o manso comunal. Ó, comunal. Tá falando tudo, comum. Lembra de comum, né? Eram as partes do feudo usadas em comum, tanto por servo como por senhores. Destinava-se à pastagem do gado, à extração de madeira, a caça diretos e a caça que era um direito exclusivo dos senhores feudais. O manso comunal então ia poder ser os pastos, os lagos, os bosques, porque os servos também poderiam usufruir desses recursos, né, do manso comunal. Eu vou colocar aqui para vocês assistirem um pedacinho do Grandes Civilizações, tá bom? Então vamos assistir? Peraí, mais um minutinho, vamos ver se roda. Vai ficar muito baixinho, deixa eu ver se eu aumento o volume aqui. Pessoal, não vai dar para assistir aqui, eu acho que a imagem vai ficar ruim, mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar o link desses Grandes Civilizações que tá falando uma partezinha sobre o feudalismo, tá? Então eu vou deixar o link no Eclass para vocês assistirem, tá? Vou deixar algumas atividades para que vocês façam hoje. Atividade de revisão que eu vou preparar para que vocês façam também, tá bom? Um beijo, fica com Deus, tá? Tchau!